Ele só queria ajudar. Lucas, ex-mecânico do exército, dirigia por uma estrada rural quando viu o velho caminhão parado. O homem idoso, de aparência simples, olhava o capô com expressão preocupada. Lucas encostou o carro, saiu e perguntou se precisava de ajuda. O desconhecido olhou nos olhos dele por um segundo e apenas disse: "Se conseguir fazer funcionar, me salva o dia." Lucas percebeu algo estranho no olhar do homem. Uma firmeza que só veteranos possuem. Sem questionar, abriu sua caixa de ferramentas e foi direto ao trabalho. O motor parecia ter sofrido uma sabotagem. Não era só desgaste comum, mas em menos de 30 minutos, Lucas deu um jeito, e o caminhão voltou a roncar. O homem não disse muito, mas ofereceu um aperto de mão firme. "Você me salvou hoje. Isso não vai ser esquecido", disse ele, antes de entrar na cabine. Lucas sorriu, acenou e voltou para seu carro, achando que era só mais uma boa ação. Não sabia que aquele gesto desencadearia eventos que mudariam tudo. Naquela noite, dormiu tranquilo em sua casa simples no interior. Mas ao amanhecer, algo incomum o despertou. Pneus rangendo no cascalho da entrada. 3 SUVs pretas, sem placas visíveis, cercaram sua casa silenciosamente. Homens de terno e fone no ouvido desceram dos veículos com postura firme. Lucas, acostumado com protocolos militares, não entrou em pânico. Vestiu rapidamente uma calça jeans e uma camisa de algodão e saiu pela varanda. "Lucas Andrade?" perguntou o homem do meio, sem tirar os óculos escuros. "Sou eu. Qual o problema?" respondeu, com calma. O homem puxou um crachado bolso interno e o mostrou por um segundo. Era um selo do governo, algo que Lucas não via desde os tempos de missão. "Precisamos conversar agora", disse o agente, olhando fixamente. Lucas assentiu, com o instinto de veterano despertando após anos em silêncio. Dentro do casa, os agentes não revistaram nada, mas mantinham a vigilância. Lucas ofereceu café, mais por educação do que por hábito. O líder do grupo abriu uma pasta preta e retirou um dossiê. Na capa, uma foto dele com o homem do caminhão. "Esse homem que você ajudou ontem não é quem parece", começou o agente. Lucas cruzou os braços, atento a cada palavra. Ele estava desaparecido há anos. Era um ativo altamente classificado. O silêncio foi cortado apenas pelo tic-tac do velho relógio na parede. "Você sabe me dizer o que conversou com ele?" insistiu o agente. "Pouca coisa. Falei do motor", e ele agradeceu. Nada além disso. O agente pareceu analisar cada expressão de Lucas. "Então ele confiou em você." Confiou a ponto de reaparecer. Lucas sentiu um calafrio menos aquilo. Era muito maior do que ele imaginava. A história não era sobre um caminhão velho, mas sobre algo que envolvia segurança nacional. "E o que querem de mim?" perguntou ele, sem rodeios. "Que venha conosco. Precisamos de você numa última missão." Lucas achou que nunca mais ouviria aquelas palavras. Desde que saiu do exército, recusou todos os convites, por mais tentadores que fossem. Mas havia algo naquela manhã, no clima, nos rostos dos agentes, que o fez hesitar. "É confidencial?" perguntou, testando os limites da conversa. "Extremamente, mas não se trata de matar, e sim de proteger alguém importante." O nome do homem ainda era desconhecido para Lucas, mas ele sentia que aquilo envolvia honra, dívida e talvez justiça. "Me dê uma hora", disse ele. "Preciso de uma última olhada nos olhos da minha esposa no retrato." Lucas subiu lentamente até o sótão, onde guardava uma caixa com memórias do exército, fotos de batalhas, cartas, medalhas, tudo, cuidadosamente, armazenado. Pegou um pequeno broche de ouro, o distintivo, que usava quando servia. Olhou para o retrato da esposa falecida e murmurou: "Você entenderia." Desceu e avisou aos agentes que estava pronto. Nenhum deles reagiu. Com surpresa, menos pareciam saber que ele aceitaria. Entraram no SUV do meio e partiram em silêncio pela estrada de terra. O caminhão velho agora parecia um portal para algo muito maior. Durante o trajeto, o agente explicou que o homem ajudado por Lucas chamava-se Coronel Randall. Há mais de uma década, era considerado morto após uma missão secreta. Na verdade, Randall havia se escondido após ser traído por alguém de dentro. Ele guardava documentos e provas capazes de derrubar um esquema bilionário. Lucas sentiu o peso da responsabilidade crescendo a cada curva da estrada. "E ele confiou justamente em mim?" perguntou, quase para si mesmo. "Confiou porque você é um homem de honra, Sr. Andrade", respondeu o agente. "E ele disse que, se um dia aparecesse, só um homem poderia protegê-lo." Chegaram a um hangar militar camuflado, longe dos radares comuns. Homens armados os receberam com respeito e silêncio absoluto. Lá dentro, em uma sala protegida por vidro à prova de balas, estava o homem do caminhão. Coronel Randall ergueu-se lentamente e sorriu ao ver Lucas. "Sabia que você viria." Mesmo sem entender nada, disse com voz firme.
Lucas respondeu, apenas com um aceno e um olhar carregado de dúvidas. Agora que você está aqui, posso revelar tudo, mas isso vai te colocar em perigo. Lucas olhou em volta e respirou fundo. Já estive em perigo antes. Randall revelou que estava reunindo provas contra oficiais de alto escalão corrompidos. Durante anos, fingiu ser um andarilho, movendo informações secretas disfarçado. Mas seu disfarce estava se esgotando menos alguém o havia localizado. Ele precisava de alguém confiável para ajudá-lo a entregar os dados com segurança. Lucas sabia que isso significava mais do que uma simples missão. Era sobre lealdade, sacrifício e a verdade enterrada nos bastidores da guerra. Enquanto olhava os documentos, Lucas sentia o peso do passado batendo à porta. E mais uma vez, entendeu? A guerra nunca termina para quem tem consciência. A missão não era simples. Envolveria cruzar fronteiras e expor nomes intocáveis. Coronel Randall confiava em Lucas porque sabia que ele não devia nada a ninguém. O dossiê está criptografado e escondido num cofre no Arizona, revelou Randall. Só que não posso ir até lá. Todos os olhos estão sobre mim agora. Lucas sabia que os riscos eram altos, mas também sabia reconhecer um dever moral. Vou buscar isso para você, mas preciso de cobertura e garantias de que ele será divulgado. O agente concordou, mas alertou. Eles vão tentar impedir. Não brinque com esse tipo de gente. Lucas apenas respondeu. Eles que não brinquem. Comigo? No dia seguinte, Lucas partiu em um jipe camuflado com mais 2 agentes. A missão era recuperar os documentos antes que fossem interceptados. O cofre estava sob vigilância de um contato antigo do coronel, um ex-espião aposentado. Enquanto viajavam, o clima era tenso, mas o silêncio dizia mais do que palavras. Lucas aproveitou para revisar seus próprios instintos. Fazia anos, desde que pensava como soldado, mas bastou um olhar para o céu nublado para entender. Ainda era o mesmo homem. Quando chegaram ao deserto do Arizona, a poeira parecia esconder mais do que areia. Ali, eles perceberam que estavam sendo seguidos por um SUV preto, não identificado. Lucas não esperou ordens. Pediu ao motorista que acelerasse e cortasse por uma trilha secundária. Os agentes seguiram as instruções com precisão, mas a SUV continuava no encalço. Ele pediu que parassem e armou uma emboscada rápida. Como nos velhos tempos, os ocupantes da SUV desceram armados, mas não esperavam a reação de Lucas. Com movimentos calculados, ele desarmou 2 e rendeu o terceiro. Quem enviou vocês? Gritou, pressionando o homem contra a rocha. Não sabemos o nome, só recebemos ordens para interceptar a maleta, murmurou o homem. Lucas sabia então que a coisa era mais profunda do que pareciam confiar a ele. Chegaram à velha oficina, onde o contato do coronel vivia escondido. Era um senhor magro, de barba branca e olhos atentos, chamado Xavier. Assim que viu Lucas, apenas disse: então você é o escolhido. Xavier retirou um painel falso da parede e revelou um cofre antigo. Inseriu a senha manual e tirou uma maleta preta com 3 fechaduras de aço. Se isso cair nas mãos erradas, há governos inteiros que caem amanhã, advertiu ele. Lucas assentiu, pegou a maleta e partiu com os agentes sem dizer mais uma palavra. No fundo, sabia que agora era alvo número 1 para aqueles que viviam na sombra. Durante o retorno, helicópteros começaram a sobrevoar áreas próximas. As que foram interrompidas por sinal de bloqueio. Lucas desconfiou que havia um traidor entre os próprios agentes. Quando o rádio voltou, ouviram apenas uma mensagem cifrada. Código Ômega ativado. Era uma ordem de eliminação silenciosa, menos algo que Lucas conhecia bem. Ele ordenou parada imediata e mandou que saíssem do carro. Se um de vocês tiver algo a confessar, este é o momento, disse com a voz firme. Um dos agentes hesitou, e isso bastou para Lucas sacar primeiro. O agente traidor tentou reagir, mas Lucas o imobilizou com eficiência cirúrgica. Ele mandou localização via satélite. Estamos marcados, disse o outro agente, em choque. Lucas não perdeu tempo. Destruiu os chips de rastreamento e mudou a rota. Seguiram por uma trilha desconhecida, longe de qualquer torre ou radar. Na madrugada, chegaram a uma pequena base desativada que Lucas conhecia desde seus tempos de missão. Ali, esconderam a maleta e descansaram por turnos, mantendo guarda constante. Lucas olhava para o céu estrelado, lembrando de quantas vezes teve que proteger algo maior que si mesmo. Dessa vez, não era uma pátria ou medalha menos, era a verdade. No dia seguinte, conseguiram contato com Randall por canal seguro. Ele ficou aliviado, mas informou que tentariam sequestrá-lo em breve. O plano agora era simples: reunir-se num ponto neutro e entregar os arquivos a um jornalista confiável. Alguém precisa contar ao mundo o que está acontecendo, disse. Oh, Colonel. Lucas se ofereceu para fazer a entrega, enquanto Randall seria retirado por via aérea. Os homens que caçavam a maleta fariam de tudo para impedir.
inclusive abrir fogo. Mas Lucas sabia que não lutava sozinho. Menos a verdade estava ao lado dele. E quem luta com a verdade, luta com força dobrada. A entrega seria feita em uma estação ferroviária, abandonada no Novo México. Era um local simbólico, onde Lucas recebera sua dispensa anos atrás. Ele chegou primeiro, escondendo a maleta num compartimento da antiga cabine de sinal. O jornalista, um jovem destemido chamado Rafael, chegou pontualmente. Lucas explicou tudo, entregou os códigos e alertou. Depois que isso sair, sua vida mudará. Rafael respondeu: prefiro viver em perigo do que morrer em silêncio. Mas, antes que partissem, um tiro ecoou. Um dos caçadores havia encontrado a estação. Lucas reagiu como nos velhos tempos, protegendo Rafael com o próprio corpo. O confronto durou menos de 2 minutos, mas foi intenso e brutal. Lucas neutralizou os invasores com precisão, mesmo sendo um homem mais velho. No fim, Rafael saiu, ileso, com a maleta firme nas mãos. Eles correram para o carro e partiram em direção à rádio segura, onde o material seria publicado. Lucas, ferido de leve no ombro, não reclamava menos. Sentia-se vivo como há muito não sentia. Pela Prime, vez em anos, estava fazendo algo que realmente importava. Quando chegou à base de volta, o coronel já havia sido retirado por helicóptero, mas havia deixado uma carta: Volca me salvou. E talvez tenha salvado o país. O material foi ao ar, em rede nacional, 3 dias depois. Milhares de mensagens, protestos e investigações começaram imediatamente. Lucas Monavie recusando entrevistas e prêmios. Seu nome ficou fora das manchetes, por escolha própria. Mas nos bastidores, oficiais honestos o procuravam, oferecendo proteção e apoio. Você é um fantasma com honra, Andrade, disse um general em uma ligação privada. Lucas apenas respondeu: sou só um mecânico que consertou um caminhão. Mas todos sabiam que era muito mais do que isso. Mesmo após o vazamento das informações, o clima no país ficou tenso. Altos oficiais foram afastados, e investigações internacionais foram iniciadas. Lucas, no entanto, manteve-se longe dos holofotes, vivendo na mesma casa simples, de vez em quando, recebia visitas discretas de oficiais reformados que o respeitavam. Todos vinham agradecer menos, mas sempre em silêncio e sem registros. Ele continuava consertando carros de vizinhos, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, sabia que o mundo havia mudado por causa daquele gesto. Um simples ato de ajuda num caminhão esquecido reescreveu uma história inteira. Meses depois, em um domingo tranquilo, Lucas recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma foto sua com o Coronel Randall, tirada por algum drone no dia do encontro. Junto, uma pequena insígnia de honra especial do Exército, nunca concedida. Também havia um bilhete escrito à mão: para quem protege mesmo no silêncio. Lucas ficou olhando a insígnia por longos minutos, antes de guardá-la na gaveta. Ele nunca buscou reconhecimento, apenas fez o que achava certo. Mas aquele gesto o tocou profundamente, como poucas coisas depois da guerra. Era a confirmação de que, mesmo no anonimato, a honra sempre encontra seu caminho. Enquanto a mídia caía em cima dos escândalos revelados, Lucas evitava entrevistas. Repórteres batiam à sua porta, mas ele sempre os recebia com um sorriso calmo. Desculpe, senhores, só sou um mecânico, dizia, fechando o portão com educação. Uma vez, um deles insistiu demais e perguntou: mas por que o senhor ajudou aquele homem? Lucas apenas respondeu: porque um dia algo me fez isso. Por mim, aquela frase virou manchete, mesmo fora de contexto, e emocionou o país. Nos fóruns de veteranos, o nome Lucas Andrade se tornou símbolo de lealdade, mas ele continuava fiel à sua essência: servir sem esperar aplausos. Numa manhã chuvosa, uma caminhonete velha parou em frente à sua casa. De dentro, desceu uma jovem de uniforme militar, com olhos firmes e postura reta. Senhor Lucas, disse ela, com respeito, sou filha do Coronel Randall. Ele se levantou lentamente da cadeira de balanço e a cumprimentou. Ela tirou do bolso uma pequena caixa e entregou a ele. Dentro, havia uma bússola antiga, com as iniciais RBA gravadas. Meu pai queria que você ficasse com isso. LDI, que ela sempre o guiou, e agora deve guiá-lo. Lucas segurou o objeto com cuidado, sentindo o peso simbólico do momento. A jovem oficial ficou para o café, e conversaram por horas. Ela contou que o pai agora vivia sob proteção internacional, mas MP disse que Randall a inspirou a seguir carreira no exército, e Lucas também. Você provou que uma atitude pode mudar o mundo. Nunca vou esquecer isso. Ele sorriu, lembrando dos tempos em que orientava soldados mais jovens. Agora, via a nova geração continuar a missão com firmeza e propósito. Quando ela partiu,
Deixou um cartão com o emblema da nova divisão de honra. Lucas guardou ao lado da foto antiga com sua esposa menos símbolo de 2 vidas servidas. Os meses passaram, e a cidadezinha onde morava começou a mudar. Começaram a se reunir com mais frequência no galpão comunitário. Lucas foi chamado para discursar, mas recusou. Preferia observar. Mesmo assim, sua presença inspirava respeito em todos. Jovens o cumprimentavam na rua, e antigos colegas vinham prestar continência em silêncio. Um dia, uma escola local pediu para ele contar sua história aos alunos. Lucas falou pouco, mas encerrou com uma frase que ecoou forte. Não importa o quanto o mundo mude, menos a honra nunca envelhece. Numa tarde tranquila, enquanto consertava o motor de um trator, Lucas ouviu um barulho conhecido, olhou para a estrada e viu, novamente, um caminhão velho se aproximando. Era diferente, mas algo na cena o fez sorrir menos, como se o ciclo estivesse. O motorista parou, desceu e pediu ajuda com um radiador. Lucas enxugou as mãos na toalha e respondeu: "Claro, amigo. Deixa eu dar uma olhada." Enquanto trabalhava, percebeu um broche militar no peito do homem. Velhos caminhos se cruzam de novo, não é? Disse o motorista, com um olhar cúmplice. Lucas sorriu, percebendo que a missão de ajudar menos, mesmo sem saber o impacto, nunca termina. Mais tarde, sozinho na varanda, ele segurava a bússola de Randall. O ponteiro tremia levemente, mas sempre apontava para o norte. "Volka anda. Me guia, velho amigo", murmurou. Pensou em tudo que havia passado desde aquela manhã, com os SUVs pretos. Não se arrependia de nada, menos se precisasse. Faria tudo de novo. A guerra podia ter terminado nos livros, mas dentro dele, ela seguia em forma de dever. E a paz para ele era saber que escolheu o caminho certo. Mesmo que ninguém visse, ele sabia. No ano seguinte, uma cerimônia discreta foi realizada. No quartel da capital, Lucas recebeu uma condecoração simbólica, longe das câmeras. O general presente disse apenas: "Você é o tipo de soldado que constrói silêncio com coragem." Lucas agradeceu, mas recusou que seu nome fosse divulgado. Ele apenas pediu que investissem em jovens soldados e veteranos esquecidos. Ao sair, olhou para o céu e imaginou sua esposa, sorrindo em algum lugar. Aquele capítulo estava encerrado, mas a história seguiria com outros nomes. E isso era o que de volta à sua casa, Lucas sentou-se mais uma vez na cadeira da varanda. O vento soprava leve, e as folhas dançavam ao som da liberdade. No rádio antigo, uma canção de guerra tocava baixinho, uma marcha de outros tempos. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, em paz. Ali, naquele lugar, simples, um homem havia mudado o rumo de uma nação. Tudo porque, um dia, decidiu ajudar um desconhecido, sem esperar nada em troca. E mesmo com o mundo em silêncio, ele sabia: havia cumprido sua última missão. E nenhuma SUV preta jamais traria medo. Outravet.